Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Meus queridos, nós vamos estar no dia de hoje concluindo a série Três Mentiras de Satanás. Nós sabemos que Satanás, ele é o pai da mentira, logo tudo que ele fala é mentira. Mas eu classifiquei aqui três mentiras que eu considero que são feitas por ele assim para afastar o homem da presença de Deus e logo tirar a salvação, que esse é o principal objetivo dele, é roubar a salvação do homem e da mulher. Meus queridos, e por que nós devemos procurar conhecer e estudar a palavra de Deus? Nós vamos ver que no livro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18, diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, devemos ter o desejo de conhecer a palavra de Deus, e o objetivo desse canal é exatamente isso: trazer a palavra de Deus para você, tão somente a palavra de Deus, porque nós entendemos que a palavra de Deus ela é suficiente na vida do homem, na vida da mulher. Aquele que confia em Deus, aquele que acredita na sua palavra, precisa tão somente disso: ter a fé em Jesus Cristo mediante a palavra de Deus. Meus queridos, e vem aquela pergunta, hoje o tema é exatamente esse: após a morte, todos irão para o céu? E nós vamos ver o que de fato diz a Escritura, o que a palavra de Deus vai dizer a esse respeito. É comum a gente escutar aí, um exemplo, quando se morre um humorista, a gente escuta muito isso: o céu está em festa com sua alegria. Isso é comum. Recentemente morreu um sambista e o jornalista, ao noticiar sobre esta morte, ele usou a seguinte frase: o céu está sambando com sua chegada. Então veja que todos acham que quem morre vai para o céu, mas a Bíblia não vai dizer isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os mortos vão para junto de Deus ou para o tormento. A morte não é o fim. Ficamos separados dos nossos corpos mortais, mas continuamos a existir como indivíduos. E eu te deixo aqui o livro de Lucas, capítulo 16, verso 19 a 31, para você meditar sobre o que a Bíblia diz em relação ao que eu comentei agora. Logo depois nós vamos ler parte desse capítulo, alguns versículos desse capítulo logo em seguida. Então vamos lá. O que acontece quando morremos? Pergunta interessante essa. Mas toda pergunta a Bíblia tem uma resposta. A Bíblia vai dizer assim, ó: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso está em Eclesiastes 12, verso 3. Aqui nós podemos ver também, não é o tema do estudo, mas nós podemos ver aqui que aqui nesse versículo está falando da dicotomia. Eu particularmente acredito na tricotomia, mas isso é assunto para uma próxima oportunidade, quem sabe um próximo estudo. Então vamos lá. O que Deus fez para a sua criação ganhar o céu? Interessante também isso. E Deus fez algo sensacional. Está no livro de João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que logo o céu ele está disponível para todos aqueles que queiram de fato o céu. Todos aqueles que queiram através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só o Senhor Jesus pode levar o homem ao céu. Nós vamos tratar também no dia de hoje algumas teorias que temos aí. Por exemplo, talvez você já ouviu falar no purgatório. E o que é o purgatório? E o purgatório, ele existe conforme a Bíblia?
Eu tenho aqui um relato da Igreja Católica falando a respeito do purgatório. O que é o purgatório? Como eles entendem o purgatório? Se a pessoa procurou seguir a Cristo, mas em alguns momentos de sua vida, essa opção pelo Senhor e pela vivência dos valores do reino de Deus não foi vivida com tanta coerência, a Igreja Católica acredita que a pessoa passa, depois de sua morte, por uma experiência de purificação final, antes de participar eternamente da glória de Deus. É o que a Igreja chama de purgatório, ou seja, uma purificação final para que a pessoa possa participar eternamente da glória de Deus. Agora vamos ver o que a Bíblia diz quando o homem morre. Lucas 16, versos 22 a 31 diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, pois, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Então veja, a palavra de Deus é bem clara: morreu, céu, inferno. Não tem uma terceira opção, ou não tem esse estágio intermediário como é colocado. Nós temos também uma doutrina que fala da reencarnação, que diz que a pessoa, quando morrer, ele vai ser reencarnado e nasce novamente. Então, a reencarnação acredita assim: a reencarnação é o processo pelo qual o espírito estruturado em um corpo físico retorna periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem como objetivo ao propiciar a vivência de conhecimento, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir, ou seja, ele vai passar pelo processo de evolução e se reencarnando. E o que a Bíblia diz a respeito de quantas vezes o homem vai morrer? A Bíblia também ela é muito clara, e diz assim, ó: E como todo homem está destinado a morrer uma só vez, depois do que haverá o julgamento, assim também Cristo se ofereceu uma só vez para tirar os pecados de muitos homens. Ele aparecerá uma segunda vez, sem relação alguma com o pecado, aos que o esperam, para lhe dar a salvação. Então você veja que é uma vez só que o homem vai morrer. Depois disso vem o juízo. Então, como será os salvos e os não salvos após a morte? Vamos ver como serão os salvos. Aguardam a ressurreição em paz com Jesus. Ressuscitarão e receberão corpos gloriosos, imortais. Serão julgados para receber recompensa, o chamado galardão. E morarão por toda a eternidade com Deus. Esses são os salvos. E aqueles que rejeitam a Deus? Aguardam a ressurreição em tormento, como nós vimos aqui em Lucas 16. Ressuscitarão, mas a Bíblia não diz como serão seus corpos. Você pode conferir isso aí em Daniel 12, 2.
serão julgados para a condenação de seus pecados, serão lançados no lago de fogo para a eternidade. É isso que vai acontecer com os não salvos. Agora vamos lá. Quem herdará o céu? Então vamos ver, nós vamos ler, por exemplo, aqui Efésios 5:5, que diz: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Nós vamos ver também aqui, em 1 Coríntios 6, do 9 a 11, que diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Interessante aqui, meus queridos, que nessa classe de pessoas, nós observamos aqui uma classe que diz assim, né, os adúlteros, e às vezes na igreja, os cristãos, eles olham muito para as outras classes e esquecem desse aqui, mas esse aqui também está no mesmo patamar, ou tem o mesmo peso dos demais. Então, fica aqui também pensado para um próximo estudo. Crentes, que se dizem crentes, se dizem convertidos, foram casados, se separam, podem casar de novo? Uma pergunta boa. Então, nós já estamos finalizando. Então, vamos lá. Quem herdará o céu? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esses são os que herdarão o reino de Deus. Veja, aquele que faz a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, logo nós precisamos rejeitar a nossa própria vontade. Assim já falou o próprio Jesus. Está em Mateus 7, 21. Não é o caso dos ímpios, veja só, é uma pergunta, então vamos de novo. Nem todos herdarão o reino de Deus. Então o ímpio, a Bíblia vai dizer que ele não herdará o reino de Deus. E quem é o ímpio? O ímpio é todo aquele que não faz a vontade de Deus. Veja bem, não é o fato de estar dentro de uma igreja, é fazer a vontade de Deus. Quer dizer que estar numa igreja é muito importante. É muito importante você estar congregando, você estar em comunhão com os irmãos, mas não é o simples fato de estar dentro de uma igreja, mas é aquele que faz a vontade de Deus, faz a vontade do Pai. Vamos ver o que diz. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios ele leva à destruição. Então veja que o caminho do ímpio vai levar para onde? Para o céu? Não, para a destruição. Que destruição é essa? Destruição da alma. Vai viver em tormento eternamente. Agora eu pergunto, é fácil entrar no céu? As pessoas, como nós lemos aqui no início desse estudo, as pessoas acham que é muito fácil, vai entrar no céu de qualquer maneira. Nós vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer. Olha só. Pois chegou a hora de recomeçar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Esse versículo, essa passagem se encontra na 1 de Pedro 4, de 17 e 19. Então, meus queridos e minhas queridas, para não ficar muito extenso o estudo, nós vamos parar por aqui, mas já ficou uma base, deu para você ter uma ideia quem herdará o reino de Deus, quem entra no céu de fato. Então, quero reforçar aqui, não é o simples fato de dizer ser evangélico, se dizer ser cristão. Não, só obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus te proteja, que Deus ilumine a sua mente,
Que Deus, o Espírito Santo de Deus, coloque o desejo no teu coração de conhecer as Escrituras Sagradas e assim herdar os céus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e dê o seu joinha aí. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Abraço, fiquem todos com Deus e até em breve.